Olá, eu sou Priscila Lima, estou como assistente social no Centro Social Dom João Costa e mais uma vez trazendo uma série de episódios para vocês. Dessa vez o tema é a pessoa idosa. Vamos contar com a participação da nossa amiga e parceira Elba Sobral e da nossa beneficiária do programa Fortalecendo as Famílias, Dona Ivanise Padre Santana. Vamos lá assistir? Eu me chamo Elba Sobral. Faço parte com muito carinho dessa comunidade aqui do Alto José do Pinho. Fui durante muitos anos professora e coordenadora pedagógica aqui, cuidei das crianças e há um certo tempo atrás eu resolvi começar a cuidar também dos idosos. E é a isso que eu tenho me dedicado após minha aposentadoria na escola. Então esse é o meu, digamos assim, filão do momento, é o que eu estou fazendo com muito carinho. Afinal de contas, a importância do idoso é muito grande na construção dessa sociedade hoje. Gente, a longevidade, ela é a maior revolução desse século XXI. Nós todos estamos tendo a oportunidade de longeviver. A pandemia do Covid-19, com certeza, ela impactará muito nesse século como um todo. Mas a longevidade ainda é mais importante do que ela. A longevidade, ela vai nos dar outros caminhos para que nós busquemos a importância do que é, na verdade, esse envelhecimento. Porque existe uma diferença muito forte entre envelhecimento e velhice. O envelhecimento, ele é um processo na nossa vida. Ele inicia, na verdade, desde o momento que nós nascemos. Alguns filósofos, eles estão até dizendo que é antes disso, no momento da concepção, a gente já começa a envelhecer. E faz sentido sim, né? Afinal de contas, quando a gente descobre, nós mulheres descobrimos que estamos grávidas, normalmente o nosso filho já tem 2, 3 meses. Consequentemente, ele já envelheceu de um dia para esses 3 meses. Então, esse é o processo do envelhecimento. Estamos todos nós. Estão nossos filhos, estão nossos netos. Porém, é diferente do envelhecer, é diferente da nossa fase real da velhice. A velhice, ela não é nada demais. O Papa Francisco, ele diz algo muito interessante. A velhice constitui uma estação que não é fácil entender, mesmo para nós que já a vivemos. E essa velhice, ela é uma fase normal, gente. Todos nós passamos pela infância. Procurem, eu vou falando e vocês vão procurando lembrar dessas fases na vida de vocês. A nossa infância, onde a gente tinha mãe, pai, escola, muitas pessoas a cuidar de nós. Depois a gente entra na adolescência. Eita, fase difícil, né, gente? O nosso corpo não é mais o mesmo, a gente começa a se ver grande demais, os braços grandes, as pernas, a gente se acha muito feio. Depois a gente entra na nossa juventude. Nessa juventude a gente fica adulto. E esse adulto tem aquele adulto mais jovem e tem aquele adulto mais maduro. É aquela fase de luta, é a fase da gente se fixar profissionalmente, é a fase da gente formar nossas famílias, é a fase da gente cuidar dos nossos pais que agora estão envelhecidos. É uma fase bem difícil. E chega a velhice. Por que achar que a velhice é tão ruim? Por quê? Ela não é ruim. Ela é uma fase natural, cheia de belezas e cheias de dificuldades, como foi a adolescência, como foi a juventude, como foi a própria infância, não é? A gente agora na velhice, a gente tem uma certa liberdade que quando a gente era
adolescente, ai, que a gente não tinha de jeito nenhum. Então é bom que a gente olhe para essa velhice e dessa forma. Bem, mas aí me vem a pergunta: e quando é que nós nos tornamos idosos? Quando a gente é considerado uma pessoa idosa? Isso aí vai de acordo com um estatuto. Esse estatuto, ele foi colocado de que no Brasil, a partir dos 60 anos, a pessoa é considerada idosa. Já nos países com desenvolvimento maior, os países da Europa, as pessoas só são consideradas idosas a partir dos 65 anos. Mas vejam que coisa boa e que mais uma vez nos junta, nos faz próximos dos idosos, das crianças. A criança e o adolescente têm um estatuto que os cuida, que os guarda, que regulamenta como a sociedade precisa interagir com eles. E nós também temos o nosso estatuto. Desde 2003, nós temos o Estatuto do Idoso. Esse estatuto, ele é pouco conhecido. Seria muito bom que cada um de nós, até eu mesma, eu tivesse o meu estatutozinho na minha mão, comigo. Porque qualquer dúvida, eu teria lá esse escrito para questionar, para examinar, para ver se eu estava realmente sendo respeitada com o que eu tenho a fazer. Então seria muito bom que a gente procurasse ter esse estatuto. Nesse estatuto, nós temos direitos, vários direitos. E para que servem os direitos? Os direitos servem basicamente para duas coisas: para regulamentar e para garantir. Regulamentar o quê? Regulamentar como a sociedade deve nos tratar e deve cuidar de nós. E regulamentar e garantir o quê? Garantir a nossa qualidade de vida, a nossa dignidade e a proteção a todos nós, pessoas idosas. Nesse estatuto também, tem os nossos direitos que são garantidos e que a gente precisa lutar por eles. Lutar por eles não é fácil, mas se a gente se acomoda, a gente não sai do canto. Então nós temos, em primeiro lugar, direito à vida. Como é importante a vida, o quanto a gente viu, digamos assim, não vou chamar de leveza, mas a inconstância da vida com a chegada da pandemia, porque foram exatamente nós que fomos inicialmente os principais atingidos. Fomos nós inicialmente que morremos em maior número. Fomos nós que ficamos assim, isolados, sem poder ver nem nos ver. Isso foi muito sério, isso provocou alguns problemas mais difíceis. Então a gente tem direito à vida, tem direito à saúde, a envelhecer com dignidade, à moradia, à justiça, à educação, à cultura e o lazer. Essa questão do direito ao envelhecer, ela é muito importante, porque tem muitas pessoas, nós conhecemos, que não compreendem o seu envelhecimento, que não aceitam. Daí a gente tem pessoas que estão fazendo cirurgias, procurando fazer uma série de procedimentos para parecerem mais novas. Mas para que aparecer mais nova? É tão importante esse saber envelhecer. É tão valorizante você saber que você conseguiu chegar. Tem um cantor, acho que é Arnaldo Antunes, é o Arnaldo Antunes, que diz que o mais moderno no momento é o envelhecer. Então, vamos procurar pensar sobre isso, que é importante. E importante principalmente para as nossas famílias
e para a nossa sociedade nesse momento. Vou novamente me reportar ao Papa Francisco sobre essa questão da nossa importância, a minha e a sua, na sociedade e na nossa família. Diz o Papa Francisco: os idosos têm sabedoria. São incumbidos da grande responsabilidade de transmitir sua experiência de vida, sua história familiar, a história de uma comunidade e a história de um povo. Gente, como fazer isso? Tem várias maneiras. Para a gente fazer isso dentro da nossa casa, vamos contar as nossas histórias aos nossos netos. Esses netos, eles não precisam ser consanguíneos. Nós somos todos avós de uma geração. Todas as crianças que hoje têm por volta de 10 anos e até os de 20 anos, eles podem ser nossos netos para nós que já temos mais de 60. Então vamos contar essas histórias a eles. Vamos falar como era o bairro onde você mora, como era a cidade onde você mora, como eram seus pais, como eram seus avós. Tudo isso é transmitir nossa história e isso é muito importante para essa nova geração, que muitas vezes só conhece laptop, Instagram, Facebook. E isso vai levar ao quê? Não é? Isso é passageiro, isso é moda. Claro que a tecnologia ela veio para ficar. E nós, enquanto idosos, precisamos também nos apropriar da tecnologia. Afinal de contas, tudo que a gente vai fazer hoje é preciso a gente saber manusear a internet. É um site, é um endereço eletrônico, são uma série de coisas. Então é importante, pega esse jovem e pede para te ensinar alguma coisa. É claro, eu sei que ele não vai ensinar com muita tranquilidade, mas faz trocas. Eu tenho uma história para te contar que eu me lembrei ontem, de quando eu era criança, que tinha uma namoradinha, que tinha um namoradinho. Isso já é um caminho. E aí, nessa troca, ele lhe ensina alguma coisa, até com mais paciência. E você cria os tão necessários laços entre nós e os mais jovens. Vamos voltar a falar da questão de pessoa idosa com relação à violência, não é? As violências, elas de verdade, elas acontecem. São violências físicas, mas essas violências físicas, elas são fáceis da gente identificar. São as violências psicológicas, são as violências verbais, são os abusos sexuais, as violências financeiras e a negligência. Eu acho que todos nós podemos pensar um pouquinho e saber que em algum momento nós vivemos uma dessas violências. Eu vou até contar para vocês uma violência desse tipo que eu vivenciei. Eu acho, não sei se foi bem no iniciozinho desse ano, mas acho que foi. Eu fui a uma concessionária de automóveis para fazer um ajuste numa questão da minha câmara de ré, alguma coisinha assim. Eu estava sentada e a minha filha estava atrás. E o rapaz veio fazer. Ele olhou para minha filha e disse: venha para cá, porque a senhora vai entender melhor do que ela. Então, literalmente, isso foi uma violência contra uma pessoa idosa que sou eu. Infelizmente, eu fiquei assim tão extasiada que eu nada fiz naquele momento, tá? Mas eu precisava fazer alguma coisa. Passados uns 3 dias, eu voltei lá nessa mesma concessionária, pedi licença ao gerente que tinha me recebido, pedi a ele que eu queria dar uma palavrinha com um rapazinho de nome tal. Aí eu disse a ele: meu filho, olha, eu voltei aqui, não é por nenhum problema, a câmera ficou ótima, seu trabalho foi muito bem feito, mas você tomou uma atitude muito perigosa. Você desrespeitou uma pessoa idosa.
eu vim para dizer a você, para conversar com você, para que você não repita. Porque você já é uma pessoa que está se tornando uma pessoa idosa, mesmo eu estando vendo que você tem 20 e poucos anos de idade. Mas eu estou fazendo isso com você, alguém poderá denunciá-lo. E se você for denunciado, como você já é um adulto, mesmo sendo um adulto jovem, você vai precisar pagar por isso. E não vai ser muito bom. Então eu quero apenas lhe dizer isso. E aí eu estou contando isso para vocês com que objetivo? Para que vocês prestem atenção a essas situações. A violência física, ela é séria porque ela marca o nosso corpo. É um empurrão, é um tapa, tá? E muitas vezes o que é que a gente faz? Não, eu não posso denunciar porque isso veio do meu filho, veio da minha filha, veio do meu neto. Se eu denunciar, o que vai acontecer comigo? Como é que eles vão me tratar? Mas é justo com você ficar nessa situação? A questão do abuso, da violência financeira, ela está fortíssima nesse momento. Muitas pessoas, ao se aposentarem, estão tomando conhecimento da aposentadoria, não através da instituição por onde ela está sendo aposentada, mas por um telefonema que vem de um banco já oferecendo um crédito consignado. Gente, isso é um perigo. Isso é verdadeiramente um buraco sem fundo. A gente aceita muitas vezes para dar um presente a um neto, para ajudar um filho, e nós ficamos sem o nosso sustento básico. Eu ouvi uma história muito interessante de uma idosa, de que por 3 meses consecutivos o dinheiro dela não estava entrando na conta. E o filho disse a ela que era porque o banco estava com um problema. E isso, gente, infelizmente não era verdade. Então, tenham cuidado, sejam atentos. A gente ama demais os nossos filhos, os nossos netos, os nossos genros, mas vejam, eu aprendi lá atrás com meu pai que dinheiro não fala, dinheiro não tem voz. Então, quem precisa dar voz e cuidado com esse dinheiro é o proprietário dele. Você não ganha de graça, você ganha o que você mal dá para o seu sustento no momento. Porque todos nós sabemos que a aposentadoria vai diminuindo mês a mês, tempos a tempos. Então é importante a gente estar atento a isso. E a questão da negligência também é muito séria. Quantos idosos, se vocês olharem por perto de vocês, que são negligenciados? Tem uma festa de família, por exemplo, e aquele idoso não é convidado porque vai dar trabalho, porque não vai conseguir conversar com ninguém. É importante a gente ver isso. A violência verbal é outra que acontece com muita naturalidade. Não faça isso não, que você não consegue fazer isso mais não. Quem não consegue? Nós somos capazes de conseguir fazer tudo aquilo que a gente quer. Agora, a gente precisa querer de verdade. A gente precisa se empoderar, porque somos nós os primeiros em toda geração, desde que o homem começou a ser homem na Terra, que chegamos a vislumbrar essa longevidade. Então, como somos nós os primeiros, os pioneiros, a gente precisa se empoderar desse lugar e lutar por eles. As instituições, elas também cometem violências contra nós. Tá? A gente também precisa estar atento a isso. Se eu chego num posto de saúde, eu preciso ter a minha preferência em ser atendido. Tá? Não pode ser feito o que foi feito na pandemia, de que se só tinha um respirador, dava-se a preferência ao jovem e não ao idoso, porque o idoso já viveu muito. Não é isso.
Isso não é certo e nós precisamos lutar por isso. A gente chega num banco, a gente precisa ser atendido rapidamente, imediatamente. É o nosso direito, num caixa de supermercado, em todo lugar. Eu não posso admitir que num caixa de supermercado passe um idoso, um jovem, um idoso, um jovem. Não. Aquele caixa é meu e eu tenho direito a ele. E é importante que a gente tome conhecimento, se aproprie de tudo isso. E para nos ajudar em tudo isso, a gente tem, assim, a quem recorrer, né? E a quem recorrer, a gente tem vários órgãos, vários telefones que vão passar por aqui para que vocês possam anotá-los, ter junto. Essas denúncias, elas não são ditas, você não precisa se identificar. São denúncias que a gente chama de denúncias anônimas, mas que ela pode ajudar a você ou a algum outro idoso que você conheça, que esteja próximo de você. Isso é importante que a gente tenha esse conhecimento. Mas outra coisa também muito importante, gente, nessa nossa fase, é que a gente participe de centros de convivência, aonde a gente se encontre com pessoas que viveram o mesmo tempo, aquele mesmo tempo, né? Porque também uma coisa bem importante que eu acabo de lembrar, essa história de dizer, no meu tempo, o seu tempo é o hoje. Aquilo é o que você viveu, mas não é no meu tempo isso era melhor, não. Naquele tempo isso era feito assim e dava muito certo. Mas o seu tempo é o hoje. E nesse tempo do hoje, é muito importante que você tenha grupos com quem você converse, com quem você saia, que vocês levem alguma coisa para lanchar, que vocês partilhem, que vocês escutem pessoas que estão estudando, que estão se preparando, que estão debruçadas sobre esse assunto, para que vocês fiquem cada vez mais conscientes do seu grande papel social. As universidades também são outros lugares bem interessantes que vocês podem participar. Afinal de contas, muitas vezes, isso está acontecendo comigo. Você fez um curso quando você era jovem, na sua idade adulta, e agora você quer fazer outro curso. Procure uma universidade. A gente tem a Universidade Católica, que tem um programa sobre isso, tá? Que é a Unicap Prata. A gente tem as UNATs das universidades federais, que estão abertas e que têm cursos permanentemente para idosos. Então são caminhos para que a gente saia de dentro de casa, não fique de verdade preso, tá? E que esse caminho precisa ser feito por cada um de nós. Meu nome é Ivanise Padre de Santana. Eu tenho 78 anos, participo do grupo Força de Viver, que é no Compaz do Alto Santa Terezinha. Lá eu danço carimbó, faço ginástica lá. Pelo São João a gente dança a quadrilha, carnaval também, tem carnaval também, a gente dança, faz tudo. Faço ginástica aqui em cima no Bom Sucesso, faço hidroginástica no SESI de Casa Amarela. Pronto, sou muito ativa, eu gosto de sair, gosto de bingo, gosto de ir para dança de vez em quando, não é toda vez não. Tenho minhas amigas lá no Compaz, a Mara, Dida, um bocado delas, que também gosto. Eu entrei mais nesse grupo incentivado pelos meus filhos. Que dizem, oxe mãe, tá só dentro de casa, e tem uma vizinha lá que ia, já tinha me chamado, eu vou não. Aí vá mãe. Oxe, a senhora dentro de casa fazendo o quê? Vá-se embora, vá se divertir. Foi mais incentivo do meu filho e da minha filha. Minha rotina é essa, eu me acordo,
Aí, tomo meu banho, troco de roupa, aí faço minha vitamina, tomo, depois faço meu almoço. Dia de hoje mesmo, dia de quarta-feira, quando dá 1h30, eu já estou saindo para o Alto Santa Terezinha, para o grupo da terceira idade. Aí quando eu chego, fico em casa. Tomo banho aí, tomar café. Aí chega meu filho mais velho, que ele trabalha na policlínica de Água Fria. Aí quando ele larga, vai na casa dele, depois vai lá para cá. Mãe, eu tô indo, venha. Aí a gente se junta com os vizinhos e joga dominó. A bola de gude. Aí, gente, toda noite a gente joga dominó, a bola de gude. Eu deixaria a mensagem para a pessoa viver a vida, que é bom. Não tem empata de ser idoso, não. Viver a vida é muito bom. Se divertir, entrar num grupo, fazer parte de um grupo, tudo isso. Eu me sinto realizada. Espero que tenham gostado. Aguardem que nós vamos voltar com novos episódios e novos temas para vocês. Tchau, tchau!